É evidente que não necessariamente um nome no log de voo de uma aeronave do Jeffrey Epstein significa que aquela pessoa cometeu esses crimes, mas o que eu estou dizendo aqui é que o Epstein catalogava o nome de todo mundo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritos no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E vocês vejam que o Epstein mantinha diversas propriedades, como uma mansão em Palm Beach, a ilha dele em Little St. James, um rancho no Novo México, um apartamento de Nova York, e todos eles tinham, claro, extensos sistemas de segurança e vigilância. Os funcionários do Epstein confirmaram nos depoimentos deles que havia câmeras nos quartos, que havia câmera na sala de massagem, que havia as câmeras nas áreas comuns. E esse não é a teoria da conspiração, isso é fato repetido em múltiplos testemunhos de funcionários do Jeffrey Epstein. Parece que, de fato, então, o Jeffrey Epstein adotava esse tipo de prática, de honey trap, de uma rede talvez a serviços de inteligência. E por isso ele tinha contato com muita gente influente, tinha uma capacidade de articulação com gente poderosa no mundo inteiro, que vai desde a família real britânica, com o príncipe Andrew, muito próximo, até o homem mais rico do mundo à época, que era o Bill Gates, chegando até o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Essas são pessoas que nós sabemos que tiveram, de fato, relações como clientes, que eram assíduos frequentadores das casas e desses serviços bizarros do Jeffrey Epstein. E qual parecia ser o esquema? Ele e a Ghislaine Maxwell, que era a namorada dele, ou pelo menos um dos esquemas, mostravam que eles recrutavam garotas muito jovens. Em depoimentos de empregados, como o do Juan Alessi, há menções de que as massagistas cada vez mais ficavam mais e mais jovens, com aparência de 16 e 17 anos no máximo. E eles utilizavam essas garotas com esse objetivo de chantagear as pessoas. Várias fotos liberadas nos arquivos mostram o Epstein com poses, no mínimo, estranhas, não com adolescentes, mas com crianças pequenas. Não sei se a gente vai mostrar as fotos aqui. Talvez seja até melhor não. Temos. Bom, pelo menos a criança não tá. Mas segundo a defesa deles, seriam afilhados ou filhos de amigos. Mas eu, e acho que todos vocês, achamos essas imagens, pode botar aí, Bruno, imagens desse tipo perturbadoras. Algumas dessas vítimas, que são de todas as idades, relatam ter sido apresentadas ou enviadas a outros homens e que o Epstein mantinha um livro com o contato de diversas pessoas e os logs dos voos com os nomes de cada uma delas. É evidente que não necessariamente um nome no log de voo de uma aeronave do Jeffrey Epstein significa que aquela pessoa cometeu esses crimes, mas o que eu estou dizendo aqui é que o Epstein catalogava o nome de todo mundo para possivelmente, eu acho razoável assumir, chantagear essas pessoas caso elas tivessem feito algo. E me parece muito claro que existia essa rede de chantagem. Câmera em tudo que é lugar, presença constante de poderosos nas propriedades. Tem também o fato de o Epstein ter sido um cara muito rico, que ninguém sabe ao certo explicar de onde veio o dinheiro dele. E é muito plausível pressupor que essas coisas estavam interligadas, né? A exploração de menores, que é fato, e a rede de chantagens, e essa é provável. E não eram só crianças ou menores de idade que eram utilizados para esse fim. Me parece claro que eles eram utilizados para isso sim, até pelos relatos dos funcionários do Epstein e das próprias vítimas, e isso já é absolutamente macabro. Mas você junta tudo isso com o fato de que em 2008, 11 anos antes de ser preso, o Epstein firmou um acordo de não persecução penal com a Promotoria Federal do Distrito do Sul da Flórida, um acordo brando e que blindava o Epstein das acusações federais. Isso dá a todos a impressão de que tinha gente muito poderosa nessa história. O cara é acusado de crimes abjetos, na maior gravidade, e de repente celebra um acordo com ele
parece feito provavelmente a advogada dele era Viviane Bastos de Moraes, e ele foi acusado na Justiça Federal e recebeu uma punição muito menor. É óbvio, me parece óbvio que ele estava sendo protegido por gente muito poderosa. Então, sim, esse caso do Epstein é absolutamente bizarro, repugnante, expõe muitas coisas que a gente não sabia, mas a gente também precisa tomar cuidado com as pessoas que estão querendo instrumentalizar esse caso para ganharem visualizações. Eu vi gente na internet falando de ritual de canibalismo, de sacrifício, de comer fezes e intestinos de menores, aquele como é o nome? Adrenocromo, sendo que não tem absolutamente nada factual sobre isso. Pelo menos por enquanto. Não tem, eu vasculhei com o máximo de atenção possível, não tem uma prova sequer dessas coisas, mas mesmo assim, obviamente, eu tenho os vídeos dos, sei lá, não sei o que, não vou nem falar o nome dos caras. Minha ex-mulher é que vê esses caras todos, cara, e fala pra mim, e me manda. E eu acabo tendo que fazer essa pauta aqui pra desmentir esse tipo de coisa, né? Vem uma bomba urgente, várias narrativas só pra ganhar visualizações. Esse negócio que tinha uma prisão de crianças na ilha do Epstein, de que os sionistas estão por trás disso, controlando tudo, de que todo famoso já teve alguma ligação com Epstein e todos eles são pedófilos. Tudo isso é sensacionalismo e é muito trágico que tenha gente que quer explorar essa situação para se promover e promover uma ideia mentirosa sobre essa história, que eu repito, já é por si só muito interessante e absolutamente trágica. A maior parte das coisas mais bizarras dessa história, como a questão da prisão de crianças, do canibalismo, etc., vieram, por exemplo, de denúncias anônimas da chamada hotline, que era um número que qualquer pessoa podia ligar de forma anônima para falar qualquer coisa sobre o caso Epstein. Pode ter coisa verdadeira, claro, mas obviamente a imensa maioria era mentira. Não tem nenhum valor para a investigação. Uma pessoa ligar, você imagina com a quantidade de maluco que tem no mundo, a quantidade absurda. E como esse assunto tem sido ventilado, a quantidade de pessoas que não entram em delírio, a quantidade de pessoas que não entram querendo aparecer, a quantidade de gente que não faz piada. Tem 350 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Você imagina a quantidade de pessoas. Daí vem, por exemplo, várias das coisas que falavam a respeito de Donald Trump. Por exemplo, uma dessas dicas da hotline dizia que o Donald Trump tinha participado desse negócio e que as coisas tinham acontecido no clube de golfe do Trump em 1996, no clube de golfe do Trump, na década de 90 inteira, no clube de golfe do Trump em Los Angeles. Aí você fala assim, pô, legal, vamos pesquisar. Ah, não, o Trump não tinha um clube de golfe na década de 90 em Los Angeles. O clube de golfe do Trump abriu em 2006, em Los Angeles. Então, obviamente, isso é factualmente impossível. Agora, o que eu posso dizer? E muita gente me pediu para tentar separar as coisas, né? O que eu, Paulo, falo sobre alguns elementos. E a gente pode falar de uma perspectiva até mais espiritual, né? E repito, essas são análises que eu faço a partir dos documentos que estão presentes no caso Epstein, não necessariamente estão corretas, tá? Mas dá para dizer, tem muita coisa esquisita nessa história, muita coisa esquisita. Vejam, por exemplo, que nos documentos liberados no caso Epstein existe uma referência que aparece diversas vezes sobre uma conta bancária ou um pedido de transferência em nome de Baal, que estaria associado, Baal seria o nome do próprio Jeffrey Epstein. Se você já leu a Bíblia, ou já viu algum filme de terror de Hollywood, você vai saber que Baal é uma divindade pagã, um demônio, que era adorado pelos idólatras bíblicos e tendo implantado a adoração, né, era adorado inclusive dentre alguns do povo de Israel, mas sobretudo na Babilônia. E são vários exemplos de situações em que o Deus de Israel, nosso Deus, o meu Deus, está em oposição justamente aos profetas de Baal. Né? Você pega, por exemplo, o caso de Elias, em que os profetas de Baal são mortos, ou nas frequentes ocasiões em que a idolatria é isso, né? A gente teve vários casos em que a idolatria
E a Baal é denunciada na Bíblia. Baal é, portanto, um dos vários deuses na Bíblia, e que a Bíblia cita como deuses que são obras de mãos de homens, de madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. No caso específico de Deuteronômio, está sendo previsto o exílio na Babilônia e o abandono da fé no único e verdadeiro Deus por parte de muitos membros do povo de Israel. Então é muito interessante que Baal seja o nome da conta bancária associada a Epstein, num caso que, sem dúvida nenhuma, tem um componente demoníaco. E, de novo, veja por você mesmo. Acho que a gente tem a imagem aqui. Mas você pode ver por você mesmo. É só entrar no site que eu falei e digitar Baal, que você vai ver uma porrada de coisa. Entra nesse componente. Faz você a busca. Outra coisa esquisitíssima é isso aí que o Bruno botou na tela. Na ilha de Epstein tinha essa construção que era chamada de O Templo. E essa história é muito esquisita. Ali no topo tem uma estátua. Isso é real, isso aí é real, é da ilha de Epstein. Ali no topo tem uma estátua que parece de um bode ou de algum animal com chifres. Tá? Ali no topo. Só que aí, logo depois... E vejam a construção. Bota de novo a outra imagem, Bruno. Vejam o formato da construção, né? As questões geométricas, etc. Eu acho que a gente não tem aqui no roteiro, mas se vocês... Há imagens de dentro do templo e você vê várias coisas de zodíacos lá. Por que a gente não tem mais imagens? Porque depois que o Epstein morreu, houve um furacão na ilha, e esse domo dourado, que parece até o domo domo da Rocha, né, onde é o templo hoje, onde eu tive, inclusive, o templo ali junto à mesquita de Al-Aqsa, né, a mesquita do Islã, onde era o templo dos judeus, tem até uma semelhança. Mas todas as questões, a forma geométrica, etc., isso supostamente era uma área de festas e eventos. É bizarro. No teto tinha várias questões de zodíacos. Isso é bizarro. Aí teve o furacão, foi tudo supostamente destruído. Poxa, que chato, né? Que coincidência. E claro, que isso era um local de ritual, é uma ilação. Mas é uma ilação baseada em fortes indícios que estão postos. Não dá para falar que não tem nada de estranho nisso tudo. E tem uma razão pela qual a gente tem que ser cuidadoso. Estou deixando claro aqui o que é especulação ou não. Né? É fato que Jeffrey Epstein estivesse envolvido num esquema grande de tráfico de pessoas, de exploração sexual. Mas é especulação. Esse é isso que o Bruno está botando aí, é o teto do salão de festas do Jeffrey Epstein. Ai, meu Deus do céu. Então, é fato que o Epstein estava envolvido num esquema grande de tráfico de pessoas e exploração sexual, o que por si só é demoníaco, mas é especulação, ainda que muito bem informada, que nós tivéssemos essa questão de meio demoníaca presente nesse negócio. O nome tá lá, o nome Baal tá lá, presente nos documentos, nos e-mails, mas a gente não sabe se era um código, uma sigla, se é algo diretamente ligado ao próprio Epstein. A gente especula com base no que está posto. Mas não dá para não ver um componente espiritual, né? Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo Edu Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto
para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.